Eu sou Yasui Mai, CEO da Imai Empresas, membro conselheiro da FIRJAN, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, professor convidado da Fundação Dom Cabral, vice-presidente para a parte educacional do CSMP, o Conselho de Profissionais de Supply Chain aqui no Brasil. Nós, nas últimas semanas, temos sido procurados pelos nossos clientes, por parceiros profissionais, por ex-alunos, para emitir alguma opinião sobre o cenário, né, atual dos negócios da Covid-19, essa pandemia, e especialmente para dar alguma opinião sobre o pós-Covid, como vai ser a retomada dos negócios, né? Nós não somos pesquisadores, nem tampouco especialistas em pandemias, coisa do tipo, mas vimos reunindo aí algumas informações para poder fomentar os nossos clientes na sua tomada de decisão, e aí resolvemos criar esse vídeo para compartilhá-lo com quem mais interessado. Então, é uma compilação de estudos, publicações, reportagens, opiniões de especialistas, pessoas de mercado, pesquisadores, que tem nos servido como orientação e que tem servido como diretrizes aí para os nossos clientes. Esperamos que esse vídeo ajude, né? Primeiro, eu queria fazer uma ponderação sobre os aspectos globais da geopolítica e da geoeconomia que talvez aconteçam com esse momento que estamos atravessando. Bom, nós conhecemos um pouco sobre a Ásia, o mercado americano, né? E a gente acha que esse particularmente é o grande momento da China de estabelecer uma hegemonia global, né? Esse talvez seja o momento em que a China vai tomar a dianteira norte-americana, né? Isso por quê? Isso por uma série de fatores, mas entre eles o fato de que eles terem saído ou estarem saindo, né, nesse momento, hoje é dia 14 de abril, estarem saindo nesse momento da pandemia, né, começando a suprimir casos nas regiões mais afetadas, e se posicionando, né, como um grande aliado dos países vizinhos, até mesmo de países europeus. A China começa a exercer nesse momento o país que os Estados Unidos exerceu no Plano Marshall pós-guerra. Isso na geopolítica, no campo diplomático, né, isso é uma coisa muito importante, porque é um aval para o país se estabelecer a sua influência sobre os demais, né? Então isso muda muito a relação de negócio. A China mandar máscara para países que estão precisando, a China utilizar através de uma decisão muito acertada, que quem é cliente nosso, quem já foi meu aluno, já me ouviu muito falando do Belt and Road Initiative, que é um projeto da China, mas eu chamo de projeto, uma iniciativa da China, de reconstruir a antiga rota da seda, né? Esse é um grande projeto de supply chain, acredito que é o maior projeto de supply chain do mundo, interligando vários continentes. Na verdade, a missão deles é interligar o mundo inteiro para facilitar o escoamento de mercadoria, entre outras coisas, né? Então, os investimentos realizados até esse momento, né, nesse cinturão da rota da seda, do qual ainda que tardiamente o Brasil faça parte, isso ajuda muito a China a se posicionar nesse status aí da nova primeira potência mundial. Então, esse é um cenário que nós acreditamos seriamente que vai acontecer, é a China se estabelecer ou chegar muito próximo de se estabelecer como, vamos dizer assim, a primeira nação do mundo, né? Obviamente a gente não deve nunca menosprezar a hegemonia americana e a capacidade americana de fazer negócios, né? A escola americana influenciou o mundo inteiro. Os Estados Unidos é um país, pelos seus conceitos de liberdade, de mercado, que atrai muitos talentos. A capacidade dos Estados Unidos atrair talentos é inigualável, né? Seja para suas universidades, seja pelo estilo americano de vida. A própria China enfrenta dificuldades com isso, né? Os cientistas, doutores, pesquisadores chineses, eles querem ir para as escolas americanas, e uma vez lá eles não querem voltar para a China pela própria liberdade que eles têm de conduzir os seus estudos, né? Então a gente nunca deve menosprezar isso,
né, dos Estados Unidos, quer dizer, esses valores de liberdade, né, e também pelo fato dos Estados Unidos serem emissor da moeda global, do dólar, né? Então, toda a crise, toda a dificuldade, o porto seguro dos investimentos sempre é o dólar, né? E a gente acredita muito que esses dois talvez sejam os sustentáculos aí que vão manter os Estados Unidos à frente ou não vão deixar que ele fique muito atrás. Essa é a nossa posição aí em relação à geopolítica, né? Eu acredito também que nós vamos observar o movimento dos países em formar e proteger o que nós chamamos de indústrias estratégicas, né, ou seu parque industrial estratégico, e aí começa a tocar na nossa área de supply chain, né, que é formar e desenvolver empresas capazes de abastecer a nação, de abastecer o país, né, de insumos, de materiais, de produtos, que são úteis em situações emergenciais, como essa, por exemplo, né? A gente acredita muito que vai entrar no radar dos governantes daqui para frente a hipótese, que até então sempre foi considerada como remota, mas como toda probabilidade acontece, né? A hipótese de cenários como esse que nós estamos vivendo, que não eram mais considerados, acontecerem novamente, né? E num intervalo cada vez mais curto. Esse cenário marca a virada do século, né? Assim como a Primeira Guerra marcou a virada do século passado, esse momento aqui marca a virada desse novo século, né? A partir daqui as coisas mudam. Então essa formação da indústria estratégica, a gente também acredita que é algo que nós vamos nos deparar daqui para frente. Aí podem conter oportunidades, né? Agora, trazendo isso para uma mirada mais local, assim, o que nós vamos ver após o Covid-19, né? Quer dizer, eu ainda não estou falando, né? Tampouco tenho pretensão de fazer previsões de quando que isso vai passar, né? Mas a gente está desenhando cenários assim, do que nós vamos ver e como é que as empresas devem se posicionar para tal, né? Eu tenho dito que o Covid-19, né, a parte de todos os males que ele trouxe, mas eu digo que ele é um acelerador do futuro, né? Todas as tecnologias que nós estávamos vendo sendo prototipadas ou ainda enfrentando um pouco de resistência, de pragmatismo quanto à sua adoção, elas de um minuto para o outro passaram a ser adotadas em larga escala, né? E aí eu estou falando do home office, eu estou falando da educação à distância, eu estou falando de alguns conceitos de sustentabilidade, quer dizer, tudo que estava, já temos a tecnologia disponível, mas um dia, né, quando esse momento chegar, quer dizer, o momento chegou, né, o home office se mostrou mais do que necessário, ele se mostrou imprescindível nesse momento para as empresas continuarem operando, para os serviços continuarem acontecendo, né, e ele vai se tornar uma realidade, porque daqui para frente a questão do isolamento social, em maior ou menor grau, ele vai fazer parte da nossa cultura. A gente vai ver mais pessoas com máscaras, não só em países asiáticos, mas também no Brasil. A gente vai ver álcool em gel em mais lugares do que já vimos desde as crises passadas, né, que não nos atingiram tanto. Então esses hábitos vão mudar, né? E junto com eles também vai mudar o hábito do trabalho, de se trabalhar a partir de casa, de se trabalhar remotamente, porque ele está funcionando, porque ele é mais produtivo, porque ele é mais conveniente. As pessoas de pouco em pouco estão se convencendo disso através da sua utilização, né? O ensino à distância, né, ele começa a ganhar contornos de consolidação nesse momento que são muito importantes, né? E aí ele começa a tocar também questões de política pública, quer dizer, para quem é do ensino privado não tem muito problema, mas o aluno da escola pública, particularmente no Brasil e outros países emergentes, não dá para se falar no ensino à distância para uma criança que não tem um celular, um computador em casa e tampouco internet, né? Então, o acesso aos dados, o acesso à tecnologia da informação, ele vai passar a fazer parte das políticas sociais. É imprescindível levar a internet a localidades remotas, pouco populosas, a camadas mais carentes da sociedade. Isso vai se tornar política pública,
não é mais a questão do mercado regular, de vender ou não um pacote de dados, de facilitar a aquisição do celular, construir um celular mais barato, um tablet mais barato. Não, não é questão disso, é questão de colocar isso à disposição das pessoas, independente da camada social. Isso passa a ser imprescindível. Isso passa a ser imprescindível. Então a gente vai ver essa revolução acontecendo em diferentes esferas da sociedade, né? Isso é importante notar, né? O próprio trabalho como o nosso, por exemplo, de consultoria, vai ser muito afetado, porque as reuniões presenciais, boa parte delas, elas vão passar, já vinham acontecendo remotamente, vão passar a acontecer ainda mais remotamente, né? A visita, a reunião presencial, daqui a um tempo ele vai, e daqui a um tempo que eu digo, a contar do momento em que a crise se extinguir, né? Ele vai ficar restrito somente ao necessário, né? É importante as empresas e as pessoas se prepararem nesse momento, né? Acho também que vai haver uma revisão aí dos preceitos de consumo, né? As pessoas talvez tenham ainda, a gente não tem essa opinião muito amadurecida em como isso vai ser, né? Mas a gente acredita muito que as pessoas vão mudar os preceitos de consumo daqui para frente, isso vai ser sentido, né? Bom, também temos aí no horizonte, a gente acredita que tão logo essa crise passe, né? A gente tem um relógio contando talvez no horizonte de 2 anos, aí, ou alguma coisa entre 1 ano e meio e 2 anos. Isso porque, com base nas informações do tempo estimado para o desenvolvimento da vacina, eu acho que enquanto a vacina não surgir e o risco da eliminação do Covid-19, a possibilidade de eliminação do Covid-19 for concreta, né, sempre vai estar no radar a possibilidade dele ressurgir, né, de ter um foco, de ter uma nova onda em algum lugar e os países novamente restringirem a mobilidade, restringirem a entrada de estrangeiros. Eu acho que isso aí em 1 ou 2 anos sempre vai estar no radar. Enquanto isso estiver no radar, isso vai estar afetando os negócios, né? Não só o turismo, enfim, negócios que podem estar relacionados à mobilidade das pessoas, mas também aos negócios globais, né? A cadeia de suprimento, principalmente, fornecimento de materiais. A gente vai ter que lidar com isso aí com muito mais inteligência do que nós vínhamos lidando até então, né? Dos aspectos pessoais, né, a gente acredita muito que a população vai incorporar hábitos asiáticos, né, que eu costumo dizer. Usar máscara, menos abraço, um pouco mais de distância. A gente vai ver isso, mais materiais de higiene, né, álcool em gel, máscaras descartáveis disponíveis, luvas, em locais públicos ou em locais de aglomeração. A gente vai ver regras diferentes, que também acreditamos que de uma certa forma vai criar aí oportunidades e ameaças para os negócios. E a gente vai ver negócios se transformarem por completo, né? Eu recebi uma pesquisa aí há uma semana, 10 dias atrás, da organização da Feira de Canton, na China, né? E eles me perguntando, né, como perguntaram para não sei quantas pessoas, sugestões sobre o formato da feira, né? E eu, como acredito que a maioria talvez tenha respondido, né, respondi que não vou poder ir à feira, gostaria de ir, e sugeri que o formato da feira fosse um formato digital, né? E é isso que a gente vai ver acontecer, né? O formato dos grandes eventos, das grandes feiras, dos grandes congressos, isso tudo vai migrar para o digital, assim, numa velocidade surpreendente para a gente até então, né? É uma velocidade que nós não esperaríamos que acontecesse até então, porque as tecnologias estão disponíveis, as restrições de viagem vão ser maiores, a gente vai estar num mundo pós-crise, não é todo mundo que vai ter um orçamento e às vezes nem tão pouco coragem para embarcar e ir para a China numa feira cheia de gente, né?
E alguns dias depois eles me responderam com a data da nova feira, informando que a feira vai ser virtual, né? E toda a tecnologia está disponível para isso, né? Nós temos a tela do computador, do smartphone, óculos de realidade aumentada, né? Aqueles gears que você veste com o celular e consegue passear virtualmente pelo pavilhão. Daqui a pouco nós temos o 5G, que vai possibilitar, por exemplo, a holografia. Então, para que eu preciso ir numa feira ver um equipamento, ver um produto, ver um protótipo, se eu posso estar com ele aqui projetado em 3D na minha frente rodando, né? Então, essas são coisas que elas vão mudar rapidamente, o panorama do negócio vai mudar rapidamente, né? E também no tema, a gente vai esbarrar em algumas questões do tema ético, né? A China sempre foi muito criticada pelo controle de movimentação das pessoas, mas nesse momento, né, foi muito útil a China saber, através do rastreamento dos telefones celulares, por onde andavam as pessoas, o que elas estavam fazendo. Quer dizer, isso foi extremamente útil para suprimir o vírus em determinadas regiões. E a gente vai começar a colocar na balança, né, isso que o nosso ponto de vista ocidental, liberal, democrata, sempre criticou da cultura chinesa. A gente vai começar a olhar isso sobre outro aspecto e chegar no meio termo, né, sobre o que é uma necessidade de Estado e o que efetivamente é a perda da individualidade, né, ou da privacidade de cada um, né? Esse assunto também seguramente vai ser trazido à tona. Eu acho que é muito importante, eu sempre digo isso para os nossos clientes, é muito importante a gente conhecer a China, é importante que as pessoas conheçam a China. Tem muita coisa, a parte das críticas, tem muita coisa que a gente pode aprender com esses asiáticos. E quando passar o tema do Covid na mídia, é bom a gente observar, por exemplo, que eles vão falar da feira de Canton, porque esses chineses vão surpreender, viu? Eles vão estabelecer um novo marco da realização de eventos como esse. É importante a gente observar, né? Bom, e aí por fim, como uma conclusão, né, a pergunta mais comum aí que nós temos ouvido é que horizonte a gente traça para isso, em que momento a gente acredita que a crise vai acabar, quando é que as coisas vão voltar ao normal. Eu sinto dizer, mas nós não temos essa resposta, né? O que a gente concluiu é que a cada dia, né, à medida que o horizonte vai ficando mais claro, a cada dia a gente enxerga um pouco mais o próximo terreno a se pisar, né? Então, o que nós acreditamos nesse momento, né, eu repito a data de hoje, para o vídeo não ficar desatualizado, hoje é dia 14 de abril de 2020. O que a gente acredita na data de hoje, né, é que até o final do mês, a primeira semana de maio, a gente seguramente vai ter assim, um horizonte mais claro de quando é que as atividades vão retomar, né? Quando é que as atividades econômicas vão retomar normalmente, ou com que gradação elas vão voltar. Esse é o cenário que a gente está aplicando nesse momento. Inclusive hoje, lendo as notícias aí das manchetes internacionais, a gente já está ouvindo falar dos países que estão estudando ou estão divulgando o seu plano de flexibilização das normas de isolamento. Então eu acho que essas próximas 2 semanas elas vão ser muito importantes para a gente observar a experiência desses países, entender o que se aplica na nossa realidade, né? E com que gradação a gente vai emergir desse momento, né? Esse prazo aí das próximas 2 semanas ele vai ser fundamental para isso. E a gente espera que esse vídeo tenha contribuído com algumas respostas, com um ponto de vista talvez diferente de alguns aspectos econômicos, e à medida que a gente for reunindo informações relevantes, vamos compartilhar novamente no nosso canal. Obrigado.